09, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4h03, muito boa tarde para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, segunda edição desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Eu já anunciei pela manhã, mas para quem não estava acompanhando o programa, está com a gente agora. Carlos Cabela continua na nossa equipe, continua como narrador do futebol CBN Campinas, mas a partir de hoje estou integrando aqui o time do CBN Esportes Campinas, ao lado do Carlão de Freitas, do Fábio Scheibe, do Júlio Nascimento e de toda a rapaziada. Hoje tem André Heller, que não aconteceu na segunda-feira. Ele está lá em Sacramento, Minas Gerais, fazendo o lançamento do livro dele. Hoje ele vai conversar com a gente sobre a vitória das meninas no Campeonato Mundial diante da Itália e também os preparativos aí do vôlei Renata para o início da decisão no Campeonato Paulista. Então estaremos juntos, sempre nas duas edições do CBN Esportes, de segunda a sexta-feira. E claro, você participando com a gente, mandando a sua mensagem, mandando seu recado pelo YouTube da CBN Campinas. Também você que nos ouve pelos aplicativos, nos ouve pelo portal cbncampinas.com.br e claro, pelo FM 99.1, pode mandar o seu WhatsApp pro 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas. Começando com os destaques desta quarta-feira. Corinthians pode perder posição no G4 para o Flamengo após empatar nesta terça-feira por 2-2 com o Juventude. Time carioca enfrenta o Internacional nesta quarta. O destaque do Santos com Guilherme Pradella. Sem Carabarral, o Santos está pronto para enfrentar o Atlético Mineiro. O argentino foi liberado por conta de um problema de saúde de um familiar. Ponte Preta e Guarani se preparando aí para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque com Júlio Nascimento. Oi, Pio. Daqui a pouco todos os detalhes do julgamento da Ponte Preta no STJD pela confusão na partida contra o Vasco e também projetar a macaca para enfrentar o Vila Nova neste final de semana no Moisés Lucarelli. E também informações do Guarani, que segue os preparativos, tem o Ituano pela frente, jogo difícil para o Bugre, que quer continuar embalado e subindo na tabela de classificação. E boa notícia, hein? Pro torcedor ponte pretano, o Júlio Nascimento vai trazer daqui a pouco em relação ao julgamento no STJD. Abel Ferreira faz chamada de vídeo com jornalista e se desculpa por resposta ríspida durante a entrevista coletiva. Oh, meu Deus do céu. Destaque do São Paulo tricolor, Guilherme Pradella. Na reta final do Brasileirão, São Paulo encara os últimos 10 jogos como finais para tentar salvar a temporada de 2022 e ter um 2023 com o Libertadores da América. O próximo duelo é nesta quinta contra o América Mineiro, fora de casa. E agora o destaque do plantão aqui no CBN Esportes, segunda edição. Fábio Scheibe tem candidatura nova, ou pelo menos pessoal se movimentando aí, já pensando em Copa do Mundo de 30. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Pois não, estamos na expectativa da Copa do Mundo do Catar, que se inicia agora em novembro, mas o pensamento, ao menos para 3 países europeus, já está em 2030. Eu explico, nesta quarta-feira a Ucrânia se juntou a Portugal e Espanha como pretendentes a sediar conjuntamente a Copa do Mundo que ocorrerá em 2030. O anúncio da decisão foi feito pelos 3 presidentes das federações na sede da UEFA, na Suíça. Portugal, Espanha e Ucrânia querem sediar a Copa do Mundo de 2030, que vai ser decidida a sede no Congresso da FIFA apenas em 2024, Pio. Tá com a cara de politicagem essa união toda aí, que eu vou te falar uma coisa, viu? Carlão de Freitas, como eu gosto da quarta-feira. Tudo bem que agora tem jogo todo dia. É de segunda a segunda, mas a quarta é o dia raiz, né, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte do CBN Esporte, segunda edição. Tá igual um amigo meu, ele fala assim, parei de beber, agora eu só bebo em dia de jogo. Então... é a dieta alcoólica. É isso.
Mas hoje mais uma quarta-feira, né? Com um gostinho aí de Série A, com bons jogos. Corinthians deu uma vacilada ontem, corre perigo hoje. Os nossos clubes aí, a Ponte se safou, né? De uma punição mais pesada. Já nós vamos falar a miúde sobre esse assunto. Mas é uma quarta-feira gostosa, saborosa aí, com grandes jogos pra gente acompanhar. CBN Esportes Campinas, segunda edição, com os comandos técnicos de Eduardo Rodrigues, o nosso Bolachinha, no YouTube e no Facebook, as imagens de Daniel França, reportagens de Júlio Nascimento, comentários Carlão de Freitas, plantão de Fábio Scheibe, a direção-geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Vestibular Campinas 2023, Medicina e Odontologia, Faculdade São Leopoldo Mandique, prova 15 de outubro ou use a sua nota do Enem. Inscreva-se, slmandique.edu.br. A gente forma, você transforma. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. 4 e 9, meu amigo Mário Quintino. Que prazer falar com você. E para trazer as primeiras informações para os nossos ouvintes, pelo menos dentro do CBN Esportes. Boa tarde, Mário. É isso aí, Pio. Prazer, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo trazendo atualizações da rodovia dos Bandeirantes. Mais cedo a gente já comentou na programação que aconteceu um acidente na altura de Jundiaí para quem vai em direção da capital. Ainda tem lentidão na rodovia dos Bandeirantes, lentidão que vai do quilômetro 57 até o 53. Por isso, atenção, você que vai em direção de São Paulo utilizando a Bandeirantes, e atenção também na rodovia Anhanguera, que tem melhores condições, mas também tem lentidão em Jundiaí, do 62 até o 60. No sentido interior, aí por enquanto as duas rodovias seguem sem dificuldades, e na rodovia Anhanguera o trânsito já é bastante intenso aqui em Campinas para quem vai no sentido interior. Pio? Daqui a pouquinho o Mário volta com informações do trânsito por Campinas. Neste mês das crianças, garanta a diversão da Sky na sua casa. Vai de Sky pré-pago sem mensalidades e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou? Todo mundo cooperando. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. Foi uma atuação
perfeita das meninas do vôlei brasileiro e com 30 pontos da capitão Gabi, o Brasil derrotou a Itália por 3-2 de virada ontem, parciais de 25-20, 22-25, 22-25, 25-21 e depois no tie-break 17-15 pelo Mundial de Vôlei Feminino. Agora o Brasil segue na competição com mais 3 jogos nessa segunda fase e o próximo adversário será Porto Rico amanhã às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Toque de Ouro, com André Heller. 4h15, de volta com o CBN Esportes, dentro do Toque de Ouro, que a gente costuma fazer às segundas-feiras, nessa semana especialmente numa quarta-feira, mas é uma quarta-feira especial, porque a gente vai falar de vitória das meninas, da preparação do vôlei Renata para o início da decisão no Campeonato Paulista, com o nosso medalhista olímpico, nosso campeão André Heller, que está em Minas, comendo muito pão de queijo. Aí, André, boa tarde. Boa tarde, Pio, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Segunda-feira eu estava offline em viagem até aqui em Minas Gerais. Eu estou em Sacramento, em Minas Gerais, fazendo um evento muito legal para o Instituto Madiba, uma mentoria social. Passei o dia inteiro hoje atendendo jovens em caso de vulnerabilidade social, para ajudá-los a construir um futuro ideal, na verdade um futuro que eles merecem. Então, de maneira... eu tô quase falando de outro território, cara, de tão longe que eu tô, mas é com muito prazer que eu consegui estar com vocês nessa quarta e comendo muito pão de queijo, viu, Rafael Pio? Muito bom, muito bom. Minas, pelo amor de Deus, culinária maravilhosa. André, eu já trouxe, né, dentro do Hora do Vôlei a informação da vitória das meninas ontem, 3-2 diante da Itália, início da segunda fase. Tem Porto Rico amanhã pela frente, depois tem Holanda e Bélgica ainda nesta segunda fase. Uma vitória que demonstrou, até pela forma que foi, que as meninas têm totais condições de trazer essa medalha de ouro pra gente, né, André? Totais condições. Já embarcaram com essa condição na teoria. Porém, ao longo do Campeonato Mundial, elas demonstraram na prática que têm totais condições e estão melhorando a cada jogo, a cada set. Incrível a performance dessas meninas. E promete, viu, Pio? Eu acho que teremos um ótimo resultado. Claro, né, que o campeonato vai afunilando, vai chegando perto da fase decisiva e o nível começa a subir. As grandes equipes vão chegar às finais do Campeonato Mundial, mas a equipe do Brasil está preparada para isso. Eu tenho, assim, quase convicção
de que o Brasil vai disputar uma final com grandes chances de vitória. Gabi fazendo 30 pontos. 30 pontos só para quem não acompanha tanto o vôlei de perto. É a mesma coisa que o cara fazer uns 3 ou 4 no jogo, André? Olha, impressionante, né? 30 pontos, ainda mais no vôlei feminino, isso é mais, não vou dizer raro, mas não é comum, sabe, Pio? 30 pontos de uma ponteira, ela não está jogando de oposta, né? Então, olha, uma bela performance, uma grande qualidade. Agora, não podemos também tirar o mérito de toda a equipe, né? A equipe também contribui muito para que a Gabi mostre o seu melhor quando esse melhor é necessário. 30 pontos em 5 sets é uma pontuação bastante importante, e a Gabi que vem demonstrando já, não só nesse campeonato mundial, mas nos últimos anos vem demonstrando uma força dentro da quadra incrível. É uma jogadora, é uma líder dentro de quadra e fora da quadra, e agora tecnicamente também vem demonstrando toda a força que tem. Bom, agora vindo aqui para o nosso quintal, vai ser uma decisão, sem dúvida nenhuma, de tirar o fôlego, né, André? Acho que em nada terá a ver com o confronto entre as duas equipes, Vôlei Renata e SESI, na primeira fase, em que o Vôlei Renata vivia ali um momento complicado, o SESI veio até Campinas, fez 3-0. É um outro momento, eu acho que chegam as duas equipes mais bem preparadas para disputar esse título, e é meio a meio, é meio lá, meio cá, é a decisão mais difícil dessas últimas 4 que o Vôlei Renata enfrentou, André, ou será a mais difícil? Olha, Pio, sabe que eu estava pensando durante todo o dia de hoje, né, essa proporção de favoritismo, né? Historicamente, até considerando a história recente do confronto, quem leva vantagem é o SESI, tá? Não só nesse ano, mas considerando a temporada passada também. Agora, estamos falando de um outro ano, de uma outra temporada, de um outro momento das duas equipes, sobretudo do Vôlei Renata. Estamos falando de uma outra equipe, não só uma outra equipe em relação à temporada passada, mas uma outra equipe em relação à fase classificatória, porque o Vôlei Renata não contava com o Felipe Roque e não contava com o Adriano. Então, é outro momento, outra fase do campeonato e outra história será escrita. No histórico, na teoria, no papel, o SESI leva vantagem. Porém, meu amigo, o bonito do esporte é que nada acontece na teoria, muito menos no papel. Onde acontece é na prática, é no pragmatismo. E olha, meu amigo, não é porque eu faço parte desse projeto, não é porque eu torço muito, obviamente. Mas o Vôlei Renata está jogando muito bem. A semifinal contra o Suzano foi, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo no território nacional do último ano. Olha, o melhor jogo, aliás, deste ano, o melhor jogo, o melhor confronto, e todos os especialistas que me contataram, que tive a possibilidade de conversar, que assistiram o jogo ao vivo ou pela televisão, confirmam essa tese minha. A semifinal contra o Suzano foi incrível, altíssimo nível, não será fácil para o SESI. Concordo muito com você, foi algo impressionante, delícia de jogo de se ver. Bom, só para terminar, eu queria dizer o seguinte, que na estreia da CBN Campinas, nas transmissões do vôlei, nós transmitimos o título, o bicampeonato paulista no ginásio do Taquaral, com o senhor ao nosso lado. Então, compromisso, podemos firmar? No último ponto da decisão, você vai vibrar junto com a gente, pode ser? Não, olha só, esse compromisso já está assumido, Pio, mas eu quero ainda estar mais com vocês, então eu vou ali, ó, tu já sabe que eu sou de casa, vou invadir aquela cabine várias e várias vezes, tá? Não preciso nem mais ser convidado, tá? Então eu vou invadir a cabine. Pio, posso aproveitar e dar mais uma informação legal que eu gostaria de compartilhar com todos? Deve. Amigo, na segunda-feira eu recebi uma notícia muito, muito legal, uma informação muito legal. O meu projeto literário Foco e Ação, Colecione Resultados, ele atingiu nesta semana
o segundo lugar na lista dos mais vendidos em 2 categorias, categoria autoajuda e categoria negócios, e também ele ocupa agora a posição de número 6. Ele é o sexto livro mais vendido no Brasil, considerando todas as categorias, isso depois de 1 mês de pré-venda e nem mais 1 mês de lançamento. Então, pouquíssimo tempo que nós lançamos o projeto e o livro já está demonstrando alguns resultados bem bacanas. E eu estou falando tudo isso porque o processo, a jornada de escrita do livro, de trabalho, foi muito prazerosa e eu tenho que agradecer a muitas pessoas. Então, eu queria dividir essa notícia boa com todos vocês. Sensacional. E a gente fica muito feliz também de ouvir essa notícia, que não é surpresa, convenhamos. Parabéns, a gente já imaginava esse sucesso. A gente se fala então na segunda-feira, aí já para analisar a primeira da decisão, hein, André? Olha, eu creio que segunda-feira nos falaremos para comemorar. Também eu sou extremamente otimista, mas também realista, porque o Vôlei Renata está trabalhando com muita qualidade, atletas, gestão, treinadores, e tem tudo para conseguir um ótimo resultado. Pio, obrigado, viu? Até semana que vem. Até semana que vem, esse é o André Hele, no nosso Toque de Ouro, nesta quarta-feira, não nesta segunda-feira. Segunda-feira a gente volta a se falar com o André. Agora, 4h24, vamos falar da macaca, Bolachinha? Ponte Preta que conquistou uma vitória importante nesta quarta-feira no STJD. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação, mas a Ponte tem um jogo importantíssimo também pela frente. Jogo esse no estádio Moisés Lucarelli às 7 horas da noite no próximo sábado contra a equipe no Vila Nova. E o Júlio Nascimento traz aí as primeiras informações desse time ponte pretano, inclusive ouvindo o Léo Naldi, volante que completa 70 jogos com a camisa da macaca, Julião. Eu queria destacar aqui, começando as informações da Ponte, falar de um jogador que tem sido importante na macaca, que é o Léo Naldi. Léo Naldi é tecnicamente um jogador importante, um jogador que tem a confiança do Hélio dos Anjos, e ele fala primeiro sobre o resultado negativo da Ponte. Aliás, os 2 últimos jogos da Ponte, derrotas para Cruzeiro e também contra a equipe do Sampaio. Bom, sabíamos que ia ser um jogo difícil, né? Lá as condições do campo, o clima são bem diferentes dos outros jogos. Entramos desatentos, acabamos tomando um gol com 1 minuto e meio de jogo, e coisa que não pode acontecer, né? Dentro de um jogo que nós sabíamos que ia ser difícil se ele saísse na frente, mas no segundo tempo nosso time cresceu, fizemos o gol, evoluímos, mas infelizmente no final do jogo também tomamos um gol que não podíamos ter tomado. Depois de 2 derrotas, a macaca agora tem pela frente o Vila Nova em casa, buscando a reabilitação. Vai ser um jogo difícil também dentro de casa, é um time que está vindo numa evolução boa dentro do campeonato, mas nós também estamos conseguindo aproveitar bem os jogos dentro de casa e continuar para fazer a vitória diante do nosso torcedor. Leonaldi completou 70 jogos com a camisa da Ponte e fala também sobre esse feito. Passa muito rápido. Meu primeiro jogo foi contra o Figueirense e agora já estamos nos 70. Bom, fico muito feliz, né, de poder da torcida gostar de mim, gostar do meu futebol, e eu treino bastante, procuro evoluir a cada dia para continuar nessa crescente. Muito bem, aí a palavra então do Leonaldi, né, Pio? Jogador importante, jogador valorizado, inclusive os olheiros de outras equipes sempre atentos aos talentos da Ponte Preta, e o Leonaldi até pela idade, mas já pelas respostas técnicas dentro de campo, é sempre um jogador que também desperta a atenção de outros clubes, né? Dúvida nenhuma, aliás, Leonaldi, Amaralzinho, depois da chegada ali do Elvis, esse meio campo da Ponte, ele foi se fortalecendo com o Elton, ele foi se fortalecendo ali cada vez mais, né? Eu quero depois já passar esse pacotão pro Carlão e provavelmente a gente continue falando da Ponte depois do repórter CBN, mas já para trazer aqui para nossa conversa essa história da Ponte que foi julgada hoje lá no STJD. A Ponte poderia perder, gente, 10 mandos por conta da confusão
lá no dia 9 de agosto, pela 23ª rodada, na partida em que ela venceu o Vasco no estádio Moisés Lucarelli. Perdeu apenas um e mais uma multa de R$20 mil. Então, podemos dizer que foi uma vitória da Ponte. Se eu tô certo ou errado, quem vai dizer é o Dr. João Felipe Artioli, que tá sempre com a gente, toda segunda e toda sexta, no quadro Direito Desportivo. Tem uma atuação muito forte também lá no estádio Moisés Lucarelli. Tô certo em dizer que foi uma vitória da Ponte nesse quesito, Dr. João? Boa tarde, prazer ouvi-lo aqui na CBN mais uma vez. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvintes do CBN Esportes. De uma certa forma, uma vitória, sim, né? Pelo que acabou acontecendo na partida, uma partida só de perda de mando e a multa de 20 mil, ela acabou sendo razoável dentro do cenário, né? Inclusive pelo que foi pedido pela Procuradoria. A Procuradoria não inseriu só a Ponte Preta no artigo 213, que foi o que ela foi condenada. Incluiu no 191, que seria deixar de dar cumprimento à obrigação legal e obrigações, determinações dos regulamentos que ela está sujeita, e também no 211, que seria não ter a infraestrutura adequada para mandar a partida. É claro que a Procuradoria estava no seu papel, mas o 211 ele acaba caindo por terra porque a própria federação, a própria CBF libera o estádio para jogo, ou seja, existe uma análise prévia para saber se há ou não há infraestrutura, e o 191 ele acaba sendo, entre aspas, engolido pelo 213, que é uma pena mais específica exatamente do que aconteceu. Agora, o risco era de uma punição de R$100 mil a pena, ela poderia chegar, e até 10 anos de jogo. Analisando na perspectiva, a obrigação do clube mandante, seja Ponte Preta ou qualquer outro clube, é reprimir ou então evitar que aconteça qualquer tipo de conflito entre torcidas ou qualquer questão que traga insegurança. E a Ponte Preta, apesar de tudo, conseguiu demonstrar que a prevenção houve. O que aconteceu ali foi, obviamente, uma fatalidade e acabou sendo na questão da repressão, que conseguiu também, depois de 8 minutos, isso que acabou levando à penalidade. A perda de mando de campo é muito custosa para o clube. Jogar de portões fechados tem custo, e um custo muito mais alto do que a pena que foi aplicada. Então, dentro desse cenário, o resultado ficou muito bom. Agora é aguardar para saber se a Procuradoria vai recorrer, provavelmente irá recorrer. Eu não acredito que a Ponte Preta irá. É claro que isso aí depende do departamento jurídico, mas dentro do contexto, como houve, de fato, uma confusão, houve ali o portão, né, ele acabou, a barreira acabou não sendo suficiente, então a pena haverá. Isso acaba sendo meio que automático, até pelo histórico da Ponte, que já foi muito pior, né, e isso pesa muito nas condenações. Então, dentro do contexto que se apresentou, realmente a punição ela ficou razoável e não tão gravosa quanto poderia ter sido, e é muito bom isso. Doutor João Felipe Artioli, a gente até está chegando já no Repórter CBN, queria convidar os senhores, se na sexta-feira, que é o dia oficial do nosso quadro, a gente puder falar um pouquinho mais sobre toda essa situação, se a Procuradoria deve entrar aí com recurso ou não, enfim, para o torcedor da Ponte entender um pouco mais do que, por enquanto, foi essa vitória da Macaca. Combinado, doutor João? Combinadíssimo, até sexta-feira, que vamos falar sobre esse tema. Obrigado, doutor João Felipe Artioli. A gente vai para o Repórter CBN e na volta o Carlão de Freitas vai analisar esse resultado positivo para a Ponte e, claro, a preparação da Macaca para o jogo do próximo sábado diante do Vila Nova. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de outubro de 2022. A senadora Simone Tebet do MDB oficializou apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno das eleições. Ela comentou que não cabe a omissão e a neutralidade neste momento e que estará nas ruas até 30 de outubro, quando será realizada a votação. Simone Tebet pediu que a campanha do petista inclua propostas que ela havia anunciado na disputa do primeiro turno, como adiantou a comentarista da CBN, Vera Magalhães. A senadora terminou na terceira posição, com 4.900.000 votos.
Mais cedo, o partido dela, o MDB, anunciou que irá manter neutralidade e liberou os diretórios estaduais. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Existe a previsão de que eles se encontrem pessoalmente amanhã no Palácio do Planalto. O apoio foi declarado durante uma reunião virtual com prefeitos goianos. Caiado foi reeleito ao governo com 51% dos votos. O padrasto que espancou e quebrou as costelas de um menino em São Vicente, no litoral de São Paulo, foi encontrado morto. O corpo tinha marcas de tiros e foi localizado numa rodovia. A polícia realiza diligências para localizar a mãe da criança, que também participou das agressões. O menino continua internado e sem previsão de alta médica. O ator americano Alec Baldwin e a família da diretora de fotografia Alina Hutchins chegaram a um acordo no processo de homicídio culposo movido contra o artista. Ela foi morta após o revólver cinematográfico de Baldwin, que ele utilizava a disparar munição real no set de filmagem. A família de Alina entrou com o processo ao alegar uma série de violações de padrões da indústria. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h34, Mário Quintino. Tarde de quarta-feira tranquila pelas ruas e avenidas, Mário? Tem dificuldade, Pio, para o nosso ouvinte que segue na Prefeito Faria Lima e vai em direção do túnel Joá Penteado. Isso pouco antes da chegada para o túnel, tem problemas com o veículo, por isso, atenção aí na Faria Lima, você que vai em direção da região central e para isso precisa utilizar também o túnel Joá Penteado. No túnel Joá Penteado, aí o nosso ouvinte segue sem dificuldades nos dois sentidos. E aproveitando para falar da região da Vila Industrial, quem segue na Salles de Oliveira até encontra o trânsito intenso, mas por enquanto sem pontos de parada. Pio. Obrigado, Mário. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Lar Center, dupla premiada. Concorra a uma viagem com acompanhante. Compras em dias úteis, exceto feriados, geram o dobro de cupons. Promoção autorizada por CAE. Você busca uma educação... Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h38, só pra gente terminar aqui o assunto Ponte Preta, Carlão, um jogo apenas não vai ser cumprido contra o Vila Nova, motivos óbvios, né? O jogo já é sábado, já tem venda de ingresso, até essa coisa toda. Talvez contra o CSA, por exemplo. Mas aí a Ponte já numa situação muito tranquila dentro do campeonato, tudo mais, reta final, não dependendo, obviamente, como sempre depende de seu torcedor. Acho que foi um resultado muito positivo para a Macaca, né, Carlos? Nossa, o cenário que estava se apresentando era um cenário complicado. A gente imaginava de manhã falando eu imaginava, Pio, algo parecido com 2011, Sim. Sinceramente, pelo que foi. E quer saber? Foi pior do que 2011 o que aconteceu. Foi pior. Foi. Com certeza. E na sexta-feira com o Dr. João Felipe, a gente vai bater um papo. Eu não sei se essa partida foi disputada no dia 9 de agosto. 9 de agosto. Né? Há quase 2 meses está sendo julgado o que aconteceu. Eu vou perguntar para ele, por exemplo, se esse hiato, né, de quase 2 meses não ajuda também os próprios juízes, né? Eles vão esquecendo, a imprensa vai esquecendo também e tal, e isso ajuda você a minimizar a punição. Eu como um cara de fora que não entendo, sou um leigo no assunto, eu imagino que isso pode que facilite, né, a punição ser um pouco mais branda, porque, poxa, eu estava lá, foram cenas terríveis, cara, foram cenas lamentáveis, desde o início do jogo, né, mas no final da partida, eu lembro que eu tentava fazer o comentário, não tinha como, bomba atrás de bomba, um barulho terrível, foram cenas terríveis e, olha, um jogo só realmente é um prêmio para a Ponte, para o Vasco também punição apenas, né, financeira. O Vasco foi absolvido de tudo, e pro Vasco, uma vitória enorme, porque o Vasco, nesse momento, ele disputa o acesso. Pro Vasco jogar em São Januário com portões fechados ou ter que sair de São Januário nesse momento seria trágico, cara. Sem dúvida, até pela campanha que o Vasco faz, essa campanha ela é construída notadamente nos jogos em São Januário. Pro Vasco é mais que uma vitória, né? Pro Vasco significa aí a continuidade dessa trajetória rumo ao acesso. Se tivesse esse percalço no meio do caminho, o Vasco, que já corre risco, correria um risco muito mais pesado aí, de repente, de ficar fora do acesso. Mandar um abraço aqui pro Emerson Santana, o Cris Salvione, Carlos Henrique, nossos companheiros aí de todas as tardes participando aqui com a gente. O Cris até falou, eu comentei sobre a Gabi, né, que fez 30 pontos na vitória do Brasil diante da Itália ontem pela Liga Mundial de Vôlei. Ele falou, 30 pontos é como ganhar um set sozinha, né? Até mais que isso, né, Cris? Impressionante, né, o que fez a Bia. Boa tarde, equipe CBN Campinas. Mandem um abraço para a equipe de enfermagem do HC da Unicamp, Gabriel Tiene, paciente aqui no HC. Um abraço, Gabriel, para você e para todo o pessoal aí do grupo de enfermagem do HC da Unicamp. Sensacional o trabalho de todos aí, né? Parabéns a todos do CBN Campinas. O João tá mandando mensagem aqui pra gente. E como presente a diretoria... ele tá falando aqui, Carlão, nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Flávio. Ele tá dizendo o seguinte: hoje o lendário Leão da Paulista completa 109 anos de história e tradição. Em breve uma nova temporada se inicia e a festa será na arquibancada. Para nós o melhor presente é ver o nosso Limeirão lotado, a Inter comemorando aniversário. Aí, ó, ele tá dizendo aqui, ó, e como presente a diretoria trouxe para o Leão o técnico Pintado, o auxiliar técnico Rabinho, ex-jogador de Corinthians e São Caetano, o gestor de futebol Moraci Santana, uma lenda viva do futebol com 6 Copas do Mundo no currículo. 109 anos da nossa Internacional de Limeira, Carlão. E um clube super tradicional, com uma torcida presente, o primeiro clube do interior a se sagrar campeão paulista, né, 1986 contra o Palmeiras, Silas, João Luiz, o pai do menino do Internacional,
Era o Bolívar, Juarez, Pecos. Ih, o Flávio vai chorar. Nossa, Gilberto Costa, sensacional. Lequita, Tato. E depois o Pio e pro Juarez também. Em 96, eu lembro que eu acompanhava meu pai, estava com os meus 15 anos e a rádio de que meu pai trabalhava cobria as finais da Série A2 e lá surgiu o Piá. Cara, o Piá jogava muita bola. Tanto é que o Santos o contratou, ele chegou a Vila Belmiro como novo Giovani, depois desabrochou aí pro mundo do futebol, mas realmente a Inter de Limeira é um time que eu tenho muito carinho. E o Limeirão também, né? O estádio bonito, lindo, demais, sensacional. Parabéns à Inter. Bom, tem bola rolando também ao redor do mundo, a gente está acompanhando, inclusive, aqui alguns jogos, Fábio Scheib, da Champions League, a Liga dos Campeões, com rodada nesta quarta-feira, né, Fabião? Pois não, Rafael Pio, nesta quarta-feira prossegue a terceira rodada da fase de grupos da Champions League, a Copa dos Campeões da Europa. Pelo grupo E, o RB Salzburg da Áustria bateu o Dinamo Zagreb da Croácia por 1-0. Em andamento pelo grupo E ainda, o Chelsea vai batendo o Milan por 1-0 no Stamford Bridge. Pelo grupo F, o RB Leipzig da Alemanha venceu o Celtic da Escócia por 3-1. Em andamento no Santiago Bernabéu, o Real vai batendo o Shakhtar Donetsk por 2-1, com 2 gols brasileiros, de Rodrigo e de Vini Júnior. Pelo grupo G, o Manchester City vai batendo o Copenhague por 3-0, 2 gols de Haaland. E o Sevilla vai perdendo em casa para o Borussia Dortmund por 2-0. E pelo grupo H, um grupo complicado esse, hein? A Juventus vai vencendo o Maccabi Haifa de Israel por 1-0. Nesse grande duelo no Estádio da Luz, em Portugal, o Benfica acaba de empatar com o PSG, tá 1-1. O gol do PSG foi um golaço de Messi, Rafael Pio. A gente está acompanhando esse jogo aqui, Benfica e Paris Saint-Germain. Jogão, realmente. Você, assim como o Carlão de Freitas, é madrilenho, Fábio Scheib, lá na Europa ou não? Eu gosto muito dos times italianos. Gosto muito. Entendi. Gosto muito do Milan, da Inter de Milão também. Sendo italiano, Carlão, ele gosta, não importa. É que o Parma sumiu do cenário, né? Mas eu acho que o Parma eu acho que é o time do coração dele na Itália. Era o preferido de Fábio Scheib. Meu Deus do céu. Rafael Pio, Oi, falando em italiano, eu tenho uma mensagem de um grande amigo meu aqui, que tem descendência italiana, Marcelo Adinolfi, tá na escuta, o Magrão, lá de Moema, em São Paulo, na capital paulista. Ele e o pai dele, o Luizão, são palestrinos, estão na expectativa do jogo de amanhã contra o Curitiba e muitos confiantes no título brasileiro do Verdão, viu, Rafael? Eles vão para a Arena amanhã também? Possivelmente, estarão presentes lá, eu conheço eles. Você vai jornalisticamente, eles vão como torcedores, é isso, né? Exatamente, jornalisticamente estaremos lá fazendo a cobertura desse jogo. É isso. Pode ser a estreia de Hendrick no time Alviverde, hein? A joia palmeirense, 16 anos, pode fazer a estreia amanhã. Mas é engraçado, o Rafael Pio, meu caro Fabião também, jornalisticamente não tivemos ninguém em Córdoba, provavelmente na Copa do Brasil, na final entre Corinthians e Flamengo, jornalisticamente também. Eu posso ir, talvez. Bem lembrado, bem lembrado. Quem sabe? Mas agora, eu acho que até por essa campanha linda do Palmeiras, a gente está priorizando um pouco mais o time do Palestra. A gente tem mandado o nosso setorista do Palmeiras, oficial, Fábio Scheib, lá para a Arena. Aliás, por falar em Palmeiras, eu vou até pular a pauta aqui. Olha que coisa, gente. Abel Ferreira fez uma ligação de vídeo pro repórter que ele... Vamos relembrar a história? Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a pergunta do repórter e a resposta de Abel Ferreira antes da gente repercutir um pouco mais. Teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo.
Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Ô, Carlão, assim, alguns pontos. Ele foi muito mal educado e ele não entendeu a pergunta, porque na verdade a pergunta era um elogio pro Abel Ferreira, né? Como é que você... Basicamente, a pergunta era: como é que você consegue manter taticamente o time jogando da mesma forma, seja com 11, seja com 10? É que a pergunta também foi tão longa que acho que o Abel se perdeu. Ele não sabia mais se era crítica, se era elogio, o que era, Carlão? Ô, Pio, isso serve de lição até pro Abel. Às vezes o entrevistado ele vai com o espírito tão armado, ele vai com tanta raiva da imprensa, que ele não quer nem saber da pergunta. Bastaram ali 2, 3 palavras para ele já determinar que o cara estava criticando o trabalho do Abel. Rapaz, que coisa. E ele foi muito deselegante, foi muito mal educado. É claro que depois deve ter conversado, a assessoria... ele disse também que não entendeu realmente a pergunta e voltou atrás, se desculpou, que foi um ato legal, um ato importante, a gente tem que louvar também, parabenizar o Abel, dar um passinho atrás, mas que sirva de lição. Eu acho que às vezes os caras vão muito mal-humorados, muito armados também. Nós somos chatos, claro, mas também eu acho que os entrevistados, eles levam muito a sério a imprensa. Calma um pouquinho. Outro dia aqui o nosso Mozart, até com o meu parceiro de trabalho lá, o Vitor Freitas, o Vitor estava acompanhando o celular, ele deu uma risada para o celular. Exemplo do Escobar na Copa, deu uma risada que não tinha nada a ver com o resultado do Guarani, nada a ver com o moço já parou, já quis dar-lhe uma machadada. Já tivemos aqui também o Brigatti com o Gabriel Castro, alguns casos, só que depois o Mozart se desculpou com o Vitor, o Brigatti também se desculpou com o Gabriel. Essa eu estava também, Rafael, o Pintado pediu desculpas também? Não pediu? Não. Então ponto negativo pro Pintado, que já vai trabalhar na Inter de Limeira. Nós vamos entrevistá-lo, que ele peça desculpas aqui, Pio. Na estreia de Pintado, ele vai falar ao vivo aqui no CBN Esportes. Ele não vai nem lembrar da história, lógico. Que coisa, meu. Último intervalo, daqui a pouquinho, informações do Guarani, 4h49 agora. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro
esperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 54, como a hora voa nesse programa. Fábio Scheibe, a coisa tá embolada demais em termos de quarta colocação nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Tem muita gente ainda brigando, o Vasco venceu, e aí como venceu 3-2 já no finalzinho. Conta pra gente um pouquinho dos resultados dessa 33ª rodada, que se encerra hoje, e a classificação como que tá nesse momento, Fabião. Na segunda-feira, tivemos 2 jogos envolvendo os times de Campinas, né? O Guarani ganhou de 1-0 do Londrina, o Sampaio Corrêa fez 2-1 na Ponte. Ontem, no Repelé, o CRB fez 2-1 na Chapecoense, o Sport, fora de casa, uma importante vitória, bateu o Brusque por 1-0. No apagar das luzes, com 2 gols no finalzinho, o Vasco de virada bateu o Operário fora de casa, o Grêmio fez 2-0 no CSA, o Vila Nova fez 1-0 no Criciúma, importante vitória do Vila Nova também. E o Náutico bateu o Tombense por 4-3. Além de Novo Horizontino 1, Bahia também 1. Hoje, a 33ª rodada se encerra com o duelo entre o líder e campeão Cruzeiro contra o Ituano, que aspira uma vaga ainda no G4. Neste momento, temos o Cruzeiro com 71 pontos na liderança, o Grêmio 56, em segundo colocado. O Bahia é o terceiro com 53. O Vasco foi a 52, está na 4ª colocação. O Sport tem 49 na 5ª, Sampaio Corrêa 48, e o Ituano, que enfrenta o líder Cruzeiro hoje, tem 47, podendo chegar a 50 e ficar a 2 pontos do Vasco, que, repito, é o 4º colocado com 52 pontos, Pio. Valeu, Fabião. E quem já tá, obviamente, ainda lutando contra o rebaixamento, mas começando já a pensar no próximo ano, é o Guarani, que a gente vai falar agora. E o Júlio Nascimento traz as informações do Bugre, falando exatamente sobre o início desse planejamento já para o próximo ano, né, Julião? Pio, o Guarani está muito embalado na Série B do Campeonato Brasileiro, chegou à sua 4ª vitória consecutiva na competição, passou pelo Operário, passou pelo Novo Horizontino, pelo CSA e venceu o Londrina na última rodada, 12 pontos que elevaram a campanha da equipe e o Guarani cada vez mais próximo de confirmar a sua permanência. Os matemáticos apontam que o Bugre precisa de mais uma vitória para garantir a sua permanência na Série B do ano que vem e terminar essa competição com mais tranquilidade, de repente para buscar uma posição superior, pensando em ranking da CBF, pensando em premiação final e também já iniciar o planejamento para a próxima temporada, já que o Guarani já observa alguns jogadores que não têm contrato para o ano que vem, mas que são jogadores que podem continuar no time. O Guarani deve reformular o seu plantel depois da Série B, a tendência é que a maioria deixe o elenco, mas muitos jogadores, principalmente os que foram contratados, né, como o Gemerson Bahia, que virou líder de assistências, o Yuri Tanque, que virou o artilheiro da Série B, o próprio Isaac, que está emprestado pelo Grêmio, são todos jogadores que foram encaixados nesse time do Moser e o Guarani cresceu muito de produção, inclusive o próprio Moser já é um alvo do Guarani para a temporada de 2023, ele deve sentar com o Pastana e conversar, discutir esse contrato já pensando no ano que vem, né, Pio?
precisa, né, Carlão, já começar a pensar no próximo ano, porque não foi um ano legal pro Guarani, vamos dizer assim. Tá escapando, óbvio, bacana, mas não foi um ano legal. Pio, eu acho que o 2021 gerou muita expectativa para essa temporada, né? E o próprio desempenho do Guarani no Campeonato Paulista, contra as grandes equipes e no derby também, deixou a gente bem otimista com relação à Série B, né? E a maneira como foi eliminado pelo Corinthians, com bola na trave, empatando o jogo, nos pênaltis. Mas na fase de classificação já teve altos e baixos, né? Teve um jogo que foi emblemático aqui contra o Santo André, né? Que vencia por 2-0, cedeu o placar, foi um negócio absurdo. Mas eu esperava mais do Guarani. Tanto é que logo quando começou a frequentar a zona de rebaixamento, eu falava, não, é questão de tempo, é questão de tempo, é questão de tempo, é questão de tempo, está se safando agora, né? Então, quer dizer, não podemos considerar um 2022 bom. Agora, diante do cenário que estava se desenhando, né? Vai terminar a Série B de uma maneira positiva e aquilo que a gente fala para a Ponte se encaixa também para o Guarani. Se terminar mais ou menos desse jeito, que mantenha boa parte da equipe, né? Que não monte um time a cada 3 meses, porque senão o desfecho de cada campeonato vai ser assim, lutar para não cair, você não tem um entrosamento, você não tem um time. Estamos em outubro, agora que o Mozart veio falar, temos um time. Então, é muito complicado. Essa política instalada no futebol de Campinas, eu sei que é um futebol que não tem dinheiro, existe uma cobrança forte, às vezes até exacerbada, mas as nossas equipes, elas precisam conservar as suas bases, porque senão fica muito difícil tocar a temporada. O certo é manter o Mozart? Opa, com certeza, com certeza. No começo eu estava meio refratário assim, mas ele se encaixou bem com sua filosofia, conduzindo o Guarani aí à permanência, tem que ficar. Um beijo no coração da Malu, 7 anos, tá fazendo aniversário. Ela é corintiana. Maluzinha, adora ouvir o nome dela no rádio, tá dizendo aqui. Aí o nosso ouvido tá dizendo, pelo amor, Mozart, não. Salvou, obrigado. E até nunca mais, é o Éder. Éder, eu vou discordar de você, mas respeito a sua opinião. Fábio Chave, até amanhã, Fabião. Um grande abraço, Rafael Pio. Valeu, Carlão. Até amanhã, Pio. Valeu. Eduardinho Rodrigues, valeu, Dani França, nossos ouvintes. Amanhã a gente volta às 11h30 da manhã no primeira edição. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael